iremos visitar um patrimônio cultural considerado pela ICOM Unesco, a histórica fazenda de Mandaguaí. Eu sou a Drica Lima. E eu sou a Cimarfim. Puxa uma cadeira, pega a sua xícara e vem com a gente. Porque entre um gole e o outro, nós vamos contar as melhores histórias de Jaú. Hoje estamos aqui com o Guilherme, tudo bem? Tudo bem. E nós queremos saber um pouquinho sobre a fundação dessa fazenda Mandaguaí, quem foram os primeiros proprietários. Conta pra gente essa história. Na verdade, são 6 irmãos que moravam em Itu. O pai deles tinha um engenho de açúcar em Itu. E esse pai teve 21 filhos. E desses 21, cada um vai para um canto do estado e 6 vêm para Jaú, logo no começo. Jaú foi fundado em 53 e eles compram uma gleba de terra de 14 mil hectares em 1858. E daí dividem entre os 6 irmãos e daí cada um vai abrir a sua fazenda. O Mandaguaí foi aberto primeiramente por uma das irmãs, eram 4 homens e 2 mulheres. Uma das irmãs, que se chamava Antônia, casada com um Joaquim Pires de Campos, é quem abre o Mandaguaí inicialmente. E ela e ele que abrem até de 1858 até 62, quando a Antônia falece, e o viúvo dela, Joaquim Pires de Campos, vai se casar com uma moça de 14 anos na época. Ele devia ser um homem de 50 e poucos anos. Ele vai falecer um ano depois do casamento. Daí ela vai ficar viúva aos 15 anos, com um filhinho de 3 meses. Como era difícil para as pessoas ficarem, principalmente para a mulher ficar sozinha num lugar novo, ela acaba se casando uma segunda vez. Se casa com um tio, irmão da mãe dela, que também devia ser homem de 50 e lava pedrada. E vai ficar viúva pela segunda vez no comecinho de 1866. Quando ela fica viúva pela segunda vez, o irmão da Antônia, que é a primeira dona daqui, também fica viúvo, que é o Francisco de Paula Almeida Prada, Major Prada, que era vizinho. E daí eles vão se casar, vai ser o segundo casamento dele e o terceiro casamento da Ana Joaquina. Nós somos descendentes desse casal. A casa é grande, com estilo eclético e neoclássico, isso mesmo? É. Fala um pouco sobre a casa, assim, a estrutura da casa, o que tem aqui. A casa, como você falou, ela é eclética porque na verdade não tem um estilo definido, mas a maior parte das linhas é neoclássica, que é esse trabalho que tem em cima das janelas, tem a pestana, a abertura de janela à francesa, que é essa janela assim. E ela tem do ecletismo, romantismo que seja, ela tem um trabalho de lambrequim na frente, que é um trabalho feito de madeira, como se fosse um rendilhado de madeira na frente do terraço, do alpendre, que eles falam. E a casa, quando ela foi construída, ela não tinha banheiro interno, ela é construída meados de 1880, ela deve ter terminado, talvez mais tardar, em 1892, mas ela é da década de 80. E o banheiro era externo, o banheiro era atrás, e aqui dentro era na base do pinico. E quando foi feita uma reforma, dela se manteve a original até 1910, quando eu acho que o meu bisavô, ele faz a reforma da casa. Ele tira, aqui na sala de visita, onde está o retrato dele, inclusive, era uma porta que dava para um quarto de visitante. Então o visitante entrava nessa parte social e ficava trancado aqui. Daí você tem uma sala de jantar grande, que inicialmente tinha 76 metros quadrados, e dava lá eram 7 quartos que davam para essa sala, e daí vem a parte de serviço lá, uma cozinha e tal. Daí o que eles fizeram na reforma foi diminuir a sala, aumentar os quartos. O quarto que era a alcova, que é esse quarto que não tem janela, tinham 2 alcovas, uma alcova ficou um quarto comprido, a outra alcova acabou virando um quarto de passagem, virou uma rouparia, na verdade. E aonde era a despensa da casa, onde se guardava os alimentos e tal, virou o banheiro. Então você tem um banheiro, daí a casa foi aumentada para trás para fazer uma despensa e um quartinho de passar, uma coisa assim. Mas basicamente a reforma maior que mudou o negócio foi em 1910. Então há 115 anos que tem banheiro dentro da casa. E daí o segundo banheiro foi feito em 73. Foi tirado uma parte de um quarto e foi feito um banheiro estreitinho, o segundo banheiro para casa. Muito interessante. Tem senzala, né? Isso. Daí a fazenda em si tem toda a estrutura de um produtor de café.
né? Isso não é aqui em especial, era meio padrão das fazendas terem esse tipo de estrutura. Então você tem a tulha de café, que é onde a casa das máquinas e tulha. Casa das máquinas porque ficavam as máquinas de beneficiar o café, que descascavam o café, bruniam o café, separavam o tamanho do grão e assim por diante. E depois era o lugar onde você também estocava o café, que é a tulha em si. Daí aqui eram 6 caixas de madeira que você estocava o café ali para até ser beneficiado, ser vendido. E a parte de serviço, que é o prédio que tem do lado aqui da casa, daí ele tem, na verdade são 4 quartões. O primeiro quartão é um quarto de arreio, então como você usava muito cavalo, burro, tal, tinha um quarto só para arreamento. Depois tem a baia dos cavalos e tem 2 quartões que não tem janela. Esses quartões que eram a possível senzala. O documento que tem da fazenda, que fala sobre o escravizado e tal, é de 1866. E depois eu vou ter os dados que eu vou ter com relação a escravizado e tal, o uso desse espaço como senzala, vai até 87, quando eles compram uma menina de 9 anos, que chamava Benedita, e que ela vem com uma profissão como ela fosse cozinheira. E ela vem com um irmãozinho de 3 anos, que ele não tem a profissão definida ainda, mas uma menina de 9 anos era considerada cozinheira. E Guilherme, falando um pouquinho sobre o ciclo econômico, o que eram produzidos aqui? Era café, açúcar? Conta um pouquinho sobre isso. A fazenda ela começa a produzir café desde o começo, né? O primeiro documento que tem da fazenda é justamente de 1862. Nesse documento já fala da produção de café, de cana-de-açúcar, né? Que ao mesmo tempo que o café era trabalhado, principalmente para a produção de açúcar para consumo próprio, não para venda maior. Né? E mesmo o café, no início aqui, realmente praticamente era quase consumo próprio. Jaú tinha um problema, demora a desenvolver por conta da falta de transporte. A linha férrea não tinha chegado aqui ainda, né? O trem só vai chegar aqui em fevereiro de 87, né, 1887, que vai, a partir da década de 70, quando começa a construir os primeiros trechos de ferrovia no estado de São Paulo, e daí quando vai se aproximando a ferrovia de Jaú e tudo mais, daí começam a produzir mais café. E daí é engraçado que ao mesmo tempo que há uma produção maior de café, há uma necessidade maior de mão de obra escravizada, é quando você percebe que existe uma compra maior, existe um comércio maior de escravizados e a cidade começa a melhorar, né, com relação a isso. Depois a fazenda fica mais de 100 anos com produção de café e pouca cana-de-açúcar. E em 1964, daí aproveitando um projeto do governo federal que acreditava que o Brasil fosse pegar o espaço de Cuba, quando Cuba fica comunista, eles deixam de vender açúcar para os Estados Unidos. E acreditavam que o Brasil ia pegar esse nicho de mercado. E daí foi estimulado, enfim. E daí a fazenda aqui, onde a maior parte do café é derrubado, ia plantado cana-de-açúcar. E a cana-de-açúcar vem até hoje. Teve sempre, daí com a época ainda com o café, já teve criação de gado, que a gente falava gado fino, que era gado zebu. Daí participavam de exposição e tal. Teve um touro aqui que era super famoso, um touro reprodutor que chamava Machixe do Mandaguaí. E daí, daí você vem até comecinho da década de 60 e daí meu avô mantém ainda a criação de gado, mas é cana-de-açúcar. Onde era café vira cana-de-açúcar. E hoje, até hoje é o que tem a maior parte das plantações. A maior parte da plantação é cana-de-açúcar. E falando em cana-de-açúcar, a gente sabe que tem um alambique, ou teve, ou tem, como que é? Tem um alambique, meu irmão. Na verdade, aí quem faz a cachaça é o meu irmão, é o Francisco. E ele começou a fazer cachaça, acho que já vai fazer uns 10 anos. E ele é bem dedicado ao que ele faz. Então a produção não era grande e sempre foi uma cachaça de boa qualidade. E daí ele sempre participa de concursos, ganha concurso e tal. Até foi feita uma publicação comemorativa. E não sei se eram 200 ou 300 anos, alguma coisa de produção de açúcar, não me lembro o que era. Mas a cachaça dele foi uma das escolhidas para representar São Paulo. Acho que eram 10 cachaças, a dele era uma delas para representar São Paulo. E ele produz, ampliou o alambique, modernizou o alambique.
Então tá em plena produção. Está em plena produção. Legal. E assim, a fazenda é muito grande, né? Como você citou, tem Tulha, tem Senzala, a fazenda em si. E como é preservar, né, esse patrimônio histórico nos tempos modernos de hoje? É meio uma coisa que nos ajuda aqui é o fato de nós sermos moradores, né? Aqui a fazenda nunca deixou de ter morador fixo. Teve um período só que minha tataravó tem uma geração que são os caipiras que vão para a cidade de São Paulo, né? E daí ela é uma delas, fazem casa ali em Higienópolis, aquela história toda. Mas o meu avô já vem morar aqui. Meu bisavô vinha com frequência, Então a casa foi sempre mantida. Isso ajuda bastante. Ter vida, ter utilidade. Então é uma coisa trabalhosa. Manter uma casa que tem quase 140 anos, às vezes não é simples, porque aqui é pedra, barro, né? E depois o tijolo também, a argamassa é com barro. Então a água, que é tão boa e tudo mais, para esse tipo de construção é um veneno, porque lava o barro, você fica sem nada, né? E até nós tivemos um problema justamente na fundação da casa por conta de questão de água. Teve que fazer um reforço na fundação. Mas o gostoso é isso, é o fato de a gente morar aqui, sempre ter morador fixo. Você tem que manter, às vezes é custoso, não mantém como deveria, tudo, né? Mas na medida do possível a gente tenta manter. É uma coisa trabalhosa, mas é uma coisa prazerosa, né? Sim, e tudo que tem aqui, né, de acessórios, de quadros, tem algumas peças que são modernas ou é tudo daquela época, de 1800? Não, na verdade, a quinta geração pelo lado do meu avô a morar aqui e só a sexta geração pelo lado da minha avó a morar aqui. Então, você vê, teve gente atrás aí da gente. E cada um vai contribuindo com alguma coisa. Então, tem coisas que cada um pertenceu a. Que nem a mesa, que tem aqui essa mesa, que é uma mesa de jogo, na verdade. Era a mesa do Major Prado. O piano era do filho mais novo do primeiro casamento do Major Prado, era do avô da minha avó, né? Os aparadores são do irmão do Major Prado, né? Que era o Lourenço Prado, era o bisavô da minha avó. Cada coisinha tem quadros, tem quadros de pintores que não eram família, e tem quadros da família. Então cada um ia adquirindo alguma coisa, fazia parte da educação das moças, principalmente pintura. Então tem coisa da minha bisavó, tem coisa das irmãs da minha bisavó, tem coisa da minha avó, tem coisa do meu tio, do irmão da minha mãe, que era artista plástico. Então tem um pouquinho de cada coisa. Um pouquinho de todo mundo, né? Um pouquinho de todo mundo. E as visitações, como que está funcionando? Dá para visitar? Dá. Basicamente, eu tenho um programa de educação patrimonial e educação ambiental. A gente começou esse programa em 97, principalmente voltado à questão do meio ambiente. E eu fiz uma vez um curso de educação ambiental na Unesp lá de Botucatu, na verdade na Europa de modo geral, mas eu tive contato com isso na França, que eles chamam de turismo de habitação, que é quando você traz o turista participa da sua rotina. E daí eu fui levantando, fui fazer mestrado, e eu ia fazer o mestrado justamente sobre essa parte da educação, que era educação patrimonial e tal. Qual que é a ideia da educação patrimonial? É você ficar consciente do espaço onde houve história e que aquela história faz parte da sua vida. Mas o Sodizão não tem nada a ver com isso. Você não tem nada a ver com isso porque você não viveu aqui, mas agora você vive e esse é o seu espaço e essa é a história local. E é bacana porque você cria um sentimento de pertencimento na pessoa. E daí a pessoa que era o meu orientador, ele falou assim, por que você não, ao invés de você pegar e falar sobre o projeto em si, quais são as teorias, um projeto de educação patrimonial, educação ambiental, você não conta a história do espaço que você usa para fazer isso. E daí foi fazendo pesquisa tudo e fui fazendo um roteiro mais voltado para a história do local. Mas o fato é que aqui é um espaço que se reproduzia vários outros, onde a história do Brasil, a história do Estado de São Paulo aconteceu. E a gente teve a sorte de manter. Muito bom isso. Isso é excelente, manter a história, é o que a gente está tentando fazer, manter a história. Sim, mais ou menos é isso que a gente tenta fazer. Então, para finalizar, qual a mensagem que você deixa para a gente? Uma vez que tem a questão histórica da fazenda, tudo, mas principalmente essa questão da educação, né, da cidadania.
Eu acho que a ideia do projeto aqui de abrir para visitação, que é a casa que a gente mora, na verdade, compartilhar um pouco dessa casa, é um exemplar, enfim, de casa final do século XIX, é você ter consciência do seu papel como cidadão, da gente aprender com os acertos e erros que a história foi ensinando, não insistir nos erros, né? Refletir sobre isso, não insistir nos erros. Então, eu acho que é basicamente isso. É prezar a democracia, prezar a lei, o respeito ao cidadão e fazermos o melhor que a gente pode fazer naquele momento. E lembrar sempre que a gente vive no coletivo. Então, se eu faço a minha parte, todo o coletivo vai ganhar com isso. E a sociedade e você, por consequência, vai ter um lugar melhor para viver e tudo mais. Excelente. Bom, essa foi mais uma das nossas histórias daqui de Jaú, a Fazenda de Mandaguaí. Agende a sua visita. E essas e outras histórias você confere aqui no História na Xícara.